Nós vamos ver agora imagens ao vivo de Bruxelas, onde o secretário-geral da Aliança Militar, OTAN, faz comentários em meio à crise que envolve justamente a Rússia e a Ucrânia. A gente vai acompanhar agora. Nord Stream 2. Nós exigimos que a Rússia, da maneira mais forte possível, que haja de acordo com a diplomacia. Esse é o momento mais perigoso na segurança europeia em uma geração. Mas a Europa e a América do Norte continuam juntos, fortes com a OTAN, unidos e comprometidos a defender e proteger. E agora eu responderei as perguntas. Da Agência Nacional da Ucrânia, a pergunta: vocês têm avaliado essa política e avaliação e podem nos falar um pouco sobre a região e discutir a possibilidade de que as militares russas não parem na fronteira e entrem mais dentro do país, além das fronteiras, além das áreas de Donetsk? E a próxima pergunta: e qual é a sua avaliação de um risco de uma operação do lado russo? Muito obrigado. Toda indicação é de que a Rússia continua planejando um ataque completo na Ucrânia. Nós vimos esse aumento das forças militares. Eles prometeram retirar, mas na verdade eles continuam aumentando. As forças estão saindo dos campos, estão em formação de combate e prontas para atacar. E nós vimos as provocações em Donbás e as operações de bandeira falsa, tentando criar um pretexto para ataque. E também vimos ontem à noite que há mais militares russos na região de Donbás, em partes de Donetsk e Luhansk. E nós também temos a confirmação dada pelo discurso de Putin ontem. Ao mesmo tempo, nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais para não atacar. E é por isso que nós continuamos pedindo à Rússia que dê um passo para trás para diminuir essa tensão e que se engaje em boa fé em esforços para encontrar uma solução política. Se a Rússia decidir mais uma vez usar as forças contra a Ucrânia, as sanções serão ainda maiores, o preço a pagar será ainda mais alto. Nós mantemos o apoio à Ucrânia e a aliança continua com esse apoio, oferecendo um apoio militar. A OTAN também oferece um apoio crítico à Ucrânia em algumas defesas. E é claro que a maior responsabilidade da OTAN é não permitir que nenhum ataque chegue aos países membros. Portanto, nós queremos melhorar a nossa posição na região, se necessário. Mais uma pergunta? Obrigado. Eu sou da Associated Press. O senhor considera o último movimento da Rússia na Ucrânia? Houve uma falha de sinal. A Rússia já invadiu a Ucrânia, na verdade, em 2015. E desde 2014, há forças militares em Donbás, em Donetsk e em Luhansk. Então, o que temos agora é um país que já foi invadido e que está sofrendo mais invasão. E com uma presença russa ainda maior. E isso é ainda mais sério, porque isso acontece além do reconhecimento das chamadas repúblicas independentes de Luhansk e Donetsk. Então, é uma invasão em um país já invadido. Agora, uma pergunta online. Muito obrigado, secretário-geral. Eu gostaria de ser bem preciso sobre isso.
O senhor disse que ontem à noite mais militares russos entraram em Donbás. O senhor tem provas de que militares russos, equipamentos, saíram do território russo e entraram no que é hoje um território ucraniano, que é Donbás? E se o senhor tem essa prova, essa é uma evidência, isso mudaria a postura. Então, o senhor tem provas de que mais novas tropas, novos militares entraram em Donbás, no território ocupado da Ucrânia? Sim. A Rússia tem estado em Donbás há muitos anos, desde 2014, mas em operações encobertas, em operações secretas, disfarçadas, e eles apoiados por militares, pelas forças especiais russas por muitos anos. Então, a Rússia tem estado presente em diferentes operações disfarçadas na Rússia há muitos anos em Donbás. O que nós vimos agora foram mais forças russas entrando na região. E isso torna a situação ainda mais séria, porque é uma mudança de fase. Isso é combinado com o reconhecimento desses territórios que estão dentro das fronteiras reconhecidas da Ucrânia e o reconhecimento da Rússia como estados independentes. Então, isso é perigoso, mais sério, e, acima disso, há mais forças militares russas ao redor. Agora, uma pergunta do Le Figaro. Você está mudo, Nicola? Nicola, você precisa desmutar o seu microfone. Eles fazem a pergunta agora do Le Figaro, do jornal. A gente detalha para você o que já foi dito até o momento, porque o secretário-geral da OTAN deixa claro que o momento é de muita tensão para a Europa, porque ainda há expectativa de que a Rússia, segundo o secretário-geral da OTAN, faça justamente esse ataque por completo à região da Ucrânia. Não só essas regiões separatistas, mas que ainda execute esse ataque completo. Vamos continuar ouvindo. Então, essas forças estão parcialmente dentro da Ucrânia, na Crimeia e em Donbás, e ao longo das fronteiras da Ucrânia, tanto a leste como ao sul do país, e também no norte, em parte da Rússia, em parte da fronteira com Belarus. São forças combatentes, são dezenas de milhares de combatentes, e também há também mísseis, veículos armados, drones, sistemas para guerra eletrônica e defesa, mísseis Iskander e uma grande gama de armas. Portanto, há muitas forças para usar esses recursos, e também combustível, veículos. E nós vimos mais militares saindo de seus campos e estão em posição de ataque, sem nenhum sinal de alarme. Portanto, isso torna a situação muito perigosa. Mas, como eu já disse e repito e gosto de repetir, a Rússia tem a escolha de escolher a diplomacia, de dar um passo para trás e buscar uma solução política com aliados da OTAN. Nós já demonstramos há muito tempo que estamos prontos a nos sentarmos para conversar de boa fé com os russos, para falar de segurança de armas e tudo mais. Agora da NPR. Muito obrigado. Senhor secretário-geral, o senhor se preocupa de que a Rússia esteja declarando, reconhecendo a soberania, entre aspas, de partes da Ucrânia que estão atualmente sob controle
das forças ucranianas, isso parece que iria trazer a probabilidade de conflito ainda maior. Será que os estados bálticos e outros vizinhos aliados estão pedindo mais apoio, além do que a OTAN já deu? O que vocês podem fazer agora de forma prática? Não o que já foi feito, mas o que podem fazer nos próximos dias para assegurar a segurança desses aliados? Nós temos sinais de Moscou de que eles reconhecem que o território entre a fronteira Rússia e a linha de contato, ou reconhecem as repúblicas, então que eles chamam de repúblicas de Luhansk e Donetsk. Mas é uma mudança de passo, é um aumento das ameaças, é uma violação da posição legal da Ucrânia e da sua soberania. E é por isso que nós condenamos isso e é por isso que nós recebemos bem as sanções que aliados da OTAN divulgaram hoje em diferentes formatos e que eles impuseram à Rússia. E também recebemos bem a decisão da Alemanha de parar a aprovação do gasoduto Nord Stream 2. Nós temos aumentado a nossa presença nos Estados Bálticos e desde 2014, com a anexação ilegal da Crimeia, e nós também temos feito isso nos últimos meses. E temos planos e forças disponíveis para aumentar ainda mais, se necessário, de uma forma defensiva. O nosso propósito é prevenir o conflito, é assegurar que a aliança ela tenha a responsabilidade de que não haja cálculos errados. Então, nós queremos defender nossos aliados de qualquer tipo de ataque. Agora do Task and Purpose. Obrigado, senhor secretário-geral. A OTAN já colocou suas forças em alerta? Quantas forças da OTAN estão? A força de resposta da OTAN já foi colocada ela está pronta, total. Então, em alerta total, perdão, em prontidão. Os Estados Unidos já colocaram militares na Romênia, a Alemanha colocou tropas na Lituânia, o Reino Unido dobrou sua presença na Estônia, e outros aliados, incluindo a Espanha, os Países Baixos, a Dinamarca, também decidiram enviar militares, aviões, navios para reforçar a nossa presença. A França também está pronta para agrupar tropas na Romênia. Portanto, nós já aumentamos a prontidão da nossa resposta, mas não ativamos essa resposta até agora. Agora da IMED TV, uma pergunta, por favor. Hello. Good evening. Olá, boa noite. Thank you, Anna. Muito obrigado, senhor secretário-geral. As últimas notícias da Rússia falam de que eles estão retirando lentamente forças e que eles atacariam a Ucrânia. Como o senhor comenta isso? E ontem Putin falou muito sobre a expansão da OTAN. O senhor sabe que a Ucrânia, a Geórgia aguardam para serem membros no futuro da OTAN? E eu gostaria então de ouvir o seu comentário a respeito do que seria aceitável do que Putin disse da chamada moratória nessa expansão da OTAN. Muito obrigado. Um pedido de ter permissão para usar forças fora do território russo apenas acrescenta
uma camada a mais nas decisões nos últimos meses, que levou ao momento mais perigoso da nossa segurança em décadas. Então, esse é apenas um passo a mais. Eu acho que é preciso que a gente se lembre que a OTAN e os aliados da OTAN advertiram no outono de que haviam visto um aumento das forças russas e planos para aumentar o nível de forças russas perto da Ucrânia. E essa é a situação que vivemos hoje. Então, é algo que foi previsto meses atrás. E a Rússia fez o que era esperado e para o qual nós havíamos advertido, aumentando a sua presença em volta da Ucrânia. E combinado com a retórica, nós temos também operações que dão um pretexto. Ontem, houve o reconhecimento das repúblicas de Luhansk e Donetsk, e isso acaba, fora as ameaças, o comportamento agressivo, a permissão para usar o território russo para esse tipo de ação. Fundamentalmente, isso não muda a nossa mensagem. Nós continuamos pedindo à Rússia que dê um passo para trás e que não dê um passo para frente, como vimos nas últimas semanas. E nós também pedimos que eles se engajem em esforços diplomáticos. A OTAN já disse que estamos prontos para conversar e nós já fizemos comunicados, cartas. Os Estados Unidos também enviou um documento à Rússia, em paralelo com o da OTAN, pedindo que nós sentássemos e conversássemos e encontrássemos um caminho político à frente. Mas neste documento, nós nos comprometemos nos nossos valores centrais, e um deles é de que a OTAN escolhe o seu próprio caminho. A OTAN tem sido extremamente importante para a Europa há muitas décadas. Ela leva a democracia e liberdade para a Europa desde os tempos da Guerra Fria. E nós não vamos comprometer o nosso direito de prometer e defender a nossa aliança, enquanto a Rússia exija que a gente faça um acordo para remover qualquer infraestrutura da OTAN ou força da OTAN de territórios de aliados que entraram na aliança depois de 1997. A gente não pode aceitar isso, porque é o mesmo que dizer que isso daria uma posição de membro de segunda classe a alguns dos nossos membros, aqueles que entraram após 97. A gente não pode fazer isso. Nós não vamos comprometer os nossos princípios, mas nós queremos nos engajar em diálogo político e trabalhar junto com a segurança da Rússia. Agora, a última pergunta. Pessoas em todo o mundo, não só na Europa, estão preocupadas com medo dessa situação, mesmo de pessoas que estão distantes, não estão na Europa hoje. Há um grande risco do que nós advertimos há meses. E, infelizmente, o que vimos nos últimos meses é exatamente o que a gente havia previsto e aconteceu. Mas ainda é possível que a Rússia mude esse curso e não continue nesse aumento das forças e não invada a Ucrânia. Eu acho que é preciso notar que a Ucrânia é um parceiro muito valioso que apoiamos, com apoio militar, com apoio político, com defesa da soberania, com equipamento. Mas quando se trata de aliados da OTAN, nós damos absolutas garantias de segurança, deixando totalmente claro que um aliado é todos, um por todos e todos por um. Então, a OTAN aumentou essa presença para assegurar que não haja espaço para um cálculo errado para defender os nossos aliados. E quando fazemos isso, nós evitamos qualquer ataque em países aliados da OTAN. Muito obrigado. Isso encerra a coletiva de imprensa.
25 minutos, a gente acabou de ouvir, então, o secretário-geral da OTAN disse que a situação na Ucrânia é muito grave, pediu para que a Rússia desse um passo para trás, porque senão as sanções serão ainda maiores, as sanções que devem ser impostas à Rússia. Disse também que a Rússia ainda pode escolher pelo caminho da diplomacia e que o envio de tropas russas às regiões separatistas da Ucrânia são, sim, uma violação à soberania do país. O alerta foi dado. As equipes de resposta estão de prontidão e prontas para responderem a ataques russos. Priscila Asbeck, várias sanções comerciais, várias sanções já anunciadas. Alemanha, Reino Unido, logo teremos União Europeia e Estados Unidos às 3 da tarde. Qual a avaliação, qual o apanhado, qual o impacto disso tudo? Pois é, então a gente tem aí a Alemanha anunciando a suspensão da autorização para o gasoduto Nord Stream, o Reino Unido impôs sanções sobre 5 bancos e 3 magnatas russos, a União Europeia disse que vai definir um pacote de sanções e os Estados Unidos também. Em relação aos Estados Unidos, é importante ressaltar que eles podem suspender exportações de tecnologia avançadas, afetar com isso negativamente as indústrias aeroespacial e de armamento russas. Mas estava conversando com o Paulo Bittencourt, que é especialista em investimentos internacionais, acompanha bem de perto os mercados lá fora. Ele fez uma análise interessante. Ele falou que apesar da queda muito forte das ações no mercado russo, o mercado financeiro da Rússia é irrelevante do ponto de vista global. E o que ele disse também é que as empresas russas elas são muito voltadas ao investidor local e isso lembra um pouco a dinâmica do Brasil nos anos 80 de uma economia muito fechada. Então isso lembra que os economistas vêm falando, especialistas em relações internacionais, sobre como a Rússia se tornou uma economia muito blindada. Então, nos últimos anos, ela fez um esforço muito grande para se tornar autossuficiente, formou reservas muito grandes, de mais de 600 bilhões de dólares em reservas internacionais. E com isso ela conseguiu internalizar muitas produções. Então os especialistas enxergam que os impactos econômicos para os russos são limitados e continuam ainda falando sobre um desfecho possível aí de a Rússia se sobressair nessa história toda, inclusive com um impacto no xadrez geopolítica global, com a Rússia se sobressaindo e as potências do Ocidente saindo enfraquecidas dessa história toda, até pela questão também da energia, que a gente sabe que os russos têm um poder ali muito grande sobre o mercado de energia, fornecem 1/3 do gás para a Europa. Então, todos esses aspectos aí mostram que esses impactos, essas sanções, elas devem ter um impacto limitado e os russos devem continuar aí com as suas ofensivas.